Aqui é o Mental Chip, onde conhecimento dobra a cada informação. E olha, chegamos ao finalzinho da nossa série sobre a incrível jornada do Phil Knight. Depois de tudo, né, de construir o império, de peitar os gigantes do mercado, de mudar as regras do jogo no esporte, ficou no ar aquela pergunta, talvez a mais importante de todas. Pois é essa a questão que meio que pulsa nas últimas páginas de A Marca da Vitória. Porque, vamos combinar, a essa altura do campeonato, a Nike já era um fenômeno global. O Phil Knight, um bilionário. Mas foi aí que ele descobriu que a verdadeira linha de chegada, ela não era financeira. Era muito mais profunda, era existencial. A partir desse ponto, a história para de ser sobre tênis e vira uma busca por um significado que vai muito além do império que ele construiu. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Essa frase, ela resume o coração da mentalidade do Knight. A vitória trouxe grana? Claro que trouxe. Mas o desafio de verdade, a luta mesmo, era manter viva aquela chama da ideia maluca lá do comecinho. Ele sacou que o sucesso material era só a ponta do iceberg, sabe? Por baixo tinha uma conquista muito mais profunda, uma que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Olha que loucura! No dia em que a Nike abriu o capital na bolsa, o Phil Knight virou, assim, da noite para o dia, dono de uma fortuna de 178 milhões de dólares. Mas é aí que está o ponto, a sensação não foi de festa, de euforia. Para surpresa dele mesmo, o que ele sentiu foi um pesar profundo, uma saudade, uma nostalgia do fim daquela jornada, do começo, sabe? Daquela luta ali visceral para sobreviver. O dinheiro não mudou a essência dele. A rotina continuou a mesma. Aquele impulso de ir para frente, de continuar, permaneceu intacto. Isso mostra uma coisa fundamental. O que movia ele não era o ponto de chegada, era o movimento em si. A corrida, ele finalmente entendeu, sempre foi mais importante que qualquer medalha no peito. E essa percepção foi ficando cada vez mais forte. O Knight começa a olhar para trás, não para ficar contando os troféus na estante, mas para reviver a jornada. Ele entende que a vida, e a própria empresa que ele criou, não era uma competição com uma linha de chegada fixa. Era um processo contínuo de se superar. A vulnerabilidade nessa frase é impressionante. Ele não sente orgulho do império, mas saudade da batalha. Saudade das crises financeiras, da camaradagem com seu grupo de desajustados, dos riscos e das pequenas vitórias que pareciam gigantes. O processo de construir a Nike foi infinitamente mais significativo do que o resultado final. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? Não foi um golpe de sorte, um único momento. Foi uma maratona cheia de obstáculos. Desde a tal ideia maluca lá em 62, passando por briga na justiça, até a abertura de capital. E como ele mesmo percebeu, aquele momento em 1980 não era o fim. Pelo contrário, era o começo de uma corrida totalmente nova. E é aqui, bom, é aqui que a história fica mais pessoal. E bem mais dolorosa. A jornada desse empreendedor tão focado, tão obstinado, teve um custo altíssimo. Um preço que fez ele redefinir completamente o que sucesso e fracasso significavam de verdade. O foco implacável em salvar e construir a Nike o afastou da família. Ele vivia mergulhado em crises de fluxo de caixa, batalhas legais e expansão global, e no meio desse furacão todo, momentos preciosos com as pessoas que ele mais amava se perderam para sempre. O ponto crucial é este. Após a trágica morte de seu filho Matthew em um acidente de mergulho, Knight confrontou a verdade mais dura de sua vida. Nenhum swoosh, nenhum recorde de vendas, nenhum lucro bilionário poderia compensar a perda de um filho ou o tempo que não volta mais. Ele canalizou essa dor toda num legado que ficou para sempre. A arena não é apenas um prédio. É um memorial que conecta a memória de seu filho às suas próprias raízes, transformando uma tragédia pessoal em um tributo que ecoa para sempre. E foi justamente a partir dessa dor, dessa transformação, que a própria filosofia da Nike ganhou um sentido completamente novo. Deixou de ser só sobre vencer competições para virar algo sobre a jornada humana, sabe? Com todas as nossas falhas e as nossas superações. E aí vem a crença central da Nike, que resume tudo isso. Se você tem um corpo, você é um atleta. Essa ideia que veio originalmente do parceiro dele, o Bill Bowerman, virou a missão de vida do Knight. Não era mais sobre vender tênis para corredor de elite. Era sobre inspirar movimento, coragem, autoconfiança em todo mundo. A vitória, de repente, se tornou algo universal. E isso amarra todas as pontas, né? A vida, assim como correr, é sobre o esforço contínuo,
a melhora constante e não sobre um destino final. A vitória de verdade está em não parar, em continuar se movendo, mesmo quando não tem mais nada para provar para o mundo. Com o passar do tempo, o Knight foi transformando toda essa jornada em lições, mas não como se fossem regras de negócio, sabe? Eram mais como pílulas de sabedoria para a gente navegar nessa longa maratona que é a vida. E aqui estão alguns dos seus princípios: resiliência diante das críticas, a inteligência para mudar de rota sem abandonar a jornada maior e, acima de tudo, a perseverança. A mensagem é clara: o movimento é a única constante. E é assim que a gente chega na conclusão dessa saga do Phil Knight, a lição final de um homem que literalmente correu a vida inteira. Essa é, talvez, a mensagem mais poderosa do livro. A vitória não está em derrotar os outros, mas no ato incansável e profundamente pessoal de continuar a própria corrida, de se manter fiel ao seu propósito, independentemente dos aplausos ou dos resultados. No final das contas, correr é muito mais que um esporte para o Phil Knight. É uma metáfora da vida. É um jeito de se manter fiel a si mesmo. A verdadeira marca da vitória, ele descobriu, não há um logo famoso ou uma conta bancária recheada. É a capacidade de continuar acreditando, de continuar se movendo, de continuar correndo. Essa é a forma mais pura de fé. E, quem sabe, o verdadeiro sentido de tudo. Agora uma pergunta para fechar. Qual foi a maior lição que ficou dessa série sobre a marca da vitória? A gente adoraria saber o que mais marcou nessa jornada. Deixa aqui nos comentários qual foi a principal reflexão. O que essa história toda despertou aí. E claro, se quiserem apoiar o canal, uma forma de fazer isso é adquirindo a marca da vitória pelos links que estão aqui na descrição. Comprando por eles, uma pequena parte do valor volta pra gente e ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como este. Se essa análise fez sentido, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Assim o conhecimento continua dobrando a cada informação. Muito, muito obrigado por acompanhar a série até o final. A gente se vê na próxima.